Bom, continuando aqui nossa aula sobre dependência trajetória. Esse importantíssimo conceito revolucionário que fala sobre por que alguns processos eles continuam, eles tendem a permanecer, né, na história, né, ou então continuar na mesma trajetória. Bom, estávamos falando aqui nos 4 processos que, segundo Brian Arthur, né, levam aos retornos crescentes na economia. E aqui a gente vamos começar a fazer a transição para política. Um economista, historiador econômico muito importante, também ganhador do Prêmio Nobel, foi Douglas North. E ele argumentou que muitas das características identificadas por Arthur, né, por Brian Arthur, em sua investigação sobre os retornos crescentes em mercados de tecnologia, podem ser aplicadas às instituições. Olha que transição interessante. Olha, várias características dos mercados de tecnologia são análogas às instituições. Né? No caso do Arthur, do Douglas North, ele estava falando basicamente das instituições econômicas. As regras de propriedade privada, regras relacionadas à dívida pública, mercado de capitais, coisas desse gênero. Mas essas regras são muito, mas muito próximas do que nós estudamos em ciência política. E, na verdade, muitos dos trabalhos de Douglas North eram de economia política. Essa intersecção super forte que a economia e a política têm. Bom, segundo Douglas North, não só as empresas de um mesmo mercado complementam umas às outras, essa ideia que eu falei das externalidades positivas, mas também as instituições complementam umas às outras. Todo mundo que estudou as instituições políticas sabe que elas são altamente conectadas umas às outras. A divisão de poderes, por exemplo, a gente sabe que as regras eleitorais são relacionadas ao sistema judiciário, que são relacionadas à ideia do federalismo, que é relacionado à gestão pública. Tudo isso está muito conectado, extremamente conectado. E isso, né, essa complementariedade gera então externalidades positivas que tornam, ao final, a mudança institucional muito difícil. Inclusive, isso explica um enigma, né, que North se debruçou a vida toda, por que países que adotam instituições econômicas ruins, né, não imitam o comportamento de países que têm instituições políticas melhores. Por que, olha, a gente vê que alguns países adotam escolhas institucionais ineficientes? Por que eles simplesmente não mudam? Eles não adotam, por exemplo, os procedimentos daqueles países que prosperaram economicamente? A resposta é que as instituições desses países apresentam forte dependência da trajetória devido aos seus retornos crescentes. Retornos crescentes aqui, não pensem que é uma coisa positiva. Pô, então tem um retorno crescente, então logo é uma coisa boa, né? Não, muitas vezes o retorno crescente é uma coisa que te prende a uma situação ruim. É um exemplo, talvez esse exemplo que eu usei aqui bem no começo, olha. Aqui, da trajetória profissional. Volta, volta, volta. Aqui, ó. Aquela escolha inicial, por ela ter retorno crescente aqui, ela te prende a esse nível. Porque você não quer voltar para esse nível inicial. Então você permanece nessa trajetória ineficiente. Entendeu? Então, não é essa ideia que às vezes alguns alunos confundem. Ó, gente, só quem colocar isso aqui eu já vou saber que não leu direito o texto nem viu a aula. O retorno crescente não deve ser tomado como um sinônimo de uma coisa boa, mas muito pelo contrário, é uma coisa que te prende numa trajetória que às vezes é uma trajetória bastante ineficiente. Então imagina um país que ele tem instituições feudais ou próximas ao feudalismo.
que a gente sabe que gera menos desenvolvimento econômico que um sistema capitalista. Por que então que o país simplesmente não abandona o feudalismo, ou instituições próximas ao feudalismo, e adota uma economia moderna capitalista? Ora, é difícil, né? As instituições elas prendem, né, a sociedade justamente por causa dessa ideia de retornos crescentes. Ora, aí Paul Pearson, né, vai argumentar. Tudo bem, entendemos todos os argumentos aqui do Brian Arthur e do Douglas North, mas olha, existe na literatura econômica toda uma literatura crítica a esses autores, e eles dizem que na economia a ideia dos retornos crescentes ela é bem menos frequente do que talvez esses autores façam parecer. Mas isso ocorre porque na economia existe alguns mecanismos que fazem a correção de trajetórias inadequadas. Entendeu? O exemplo, mercados de socialização de risco, como é, por exemplo, a bolsa de valores, ou então investidores de longo prazo. Ora, pense aqui, por esse exemplo aqui que eu falei do investimento 1 e do investimento 2. Olha, talvez compense sair do investimento 1 para o investimento 2 aqui, se você tiver como o retorno aqui, ó, por mês ou por período do investimento 2 é maior, talvez eu consiga um investidor de longo prazo que me ajude a fazer essa transição para uma situação maior, sabe? Ou então mecanismos de socialização do risco, eu vou na bolsa de valores, eu pego um empréstimo, falo, olha, se eu realmente estou gerando um lucro maior no curto prazo, os custos irrecuperáveis aqui, eu consigo corrigir esses fatores através de alguns mecanismos que as instituições econômicas criaram para tentar resolver esse tipo de problema, como por exemplo a bolsa de valores e vários outros, né? Porém, não existe equivalentes a isso na política. A política ela representa retornos crescentes e dependência da trajetória muito mais comumente do que na economia. Então, provavelmente essa coisa dos retornos crescentes e da dependência da trajetória, que é uma coisa muito específica, setorializada da economia, na ciência política ou no estudo da política já não é uma coisa que a gente pode dizer setoralizada, uma coisa que só diz respeito a uma instituição específica ou uma característica muito peculiar de algumas políticas. Não, na política a dependência da trajetória é mais a regra do que na exceção. Na economia, a dependência da trajetória é uma espécie de exceção ao padrão mainstream econômico. Já na política, não. É o padrão a dependência da trajetória. E isso ocorre, aí já é uma teoria que não é mais nem do Brian Arthur, nem do Douglas North, já é uma teoria do próprio Paul Pearson. Esses 4 fatores aqui, o papel central da ação coletiva, a elevada densidade das instituições, as possibilidades de uso de autoridade política para aumentar a simetria de poder, complexidade e opacidade intrínsecas, esses fatores fazem com que a dependência trajetória seja muito mais comum na política do que na economia. Vamos então investigar cada um desses fatores. O primeiro papel é o papel central da ação coletiva. Que nem eu já falei para vocês longamente na outra aula, a ação coletiva se refere à provisão de bens públicos, que eles são bens indivisíveis, são bens que são não rivais e não excludentes, então são bens que todo mundo tem que consumir ao mesmo tempo. E os bens públicos também pode ser, também outra forma de ver os bens públicos são bens com altíssima externalidade positiva, né? Se você contrastar os conceitos de bens públicos com o conceito de externalidade positiva, você consegue ver que o bem público ele é caracterizado também por altíssimas, né, externalidades positivas. Então, e como a política basicamente, né, o Estado ele surge, né, não só, mas em grande parte para produzir bens públicos, então você vai ver que
vai ser muito mais comum essa situação de retornos crescentes aqui. Então, como nos bens públicos, outra característica importante é que eles não possibilitam a concorrência, né? A provisão de bens públicos é, por excelência, o reino do mercado monopolista, dado que pelas suas próprias características internas não permite concorrência. Isso fica mais claro naquela aula que eu falei lá sobre as características dos bens públicos. Isso vale tanto para os bens públicos providos pelo Estado, como defesa nacional, sistema de leis, financiamento da ciência básica e vários outros, mas também vale para aqueles bens públicos que são providos por organizações. Tanto que o Paul Pierson ressalta que movimentos sociais, organizações, ONGs, associações, uma vez criados, eles tendem a permanecer, né? Igrejas, associações, ele até fala uma parte lá que ele, como que as organizações que são especializadas na provisão de bens públicos, como de todos os tipos, elas se tornam muito permanentes, né? Porque como elas possibilitam um bem público, elas acabam estabelecendo um padrão e se tornando monopolistas em seus mercados, vamos dizer assim, né? Partidos políticos, sindicatos, todos entram nesse mesmo espectro. Outro ponto importante é que a densidade institucional das políticas, da política ou das instituições. A política ela depende das regras do jogo, ou seja, das instituições, o tema do nosso curso. As instituições criam condições para a provisão de bens públicos e da ação coletiva. E a densidade aqui, que ele está falando, é a característica que as instituições têm de completarem umas às outras. Como que a gente vai poder ter, por exemplo, um sistema eleitoral sem ter um judiciário independente? Ora, se, por exemplo, o próprio parlamento julgasse as questões eleitorais, é bem possível que o partido dominante impedisse que os concorrentes ganhassem qualquer eleição. Aliás, a gente não precisa nem usar a imaginação para pensar numa situação assim. Basta pensar o Brasil antes de 1930. Por que as eleições na República Velha Brasileira eram tão corruptas e manipuladas? Porque quem tocava o processo eleitoral era o próprio parlamento. Por exemplo, quem tocava a eleição para senador e deputado federal era o Congresso. Não existia um órgão independente. Quando em 1930 foi criada a Justiça Eleitoral, passou-se a ter um sistema muito mais isonômico, porque a Justiça Eleitoral completou as instituições eleitorais, provendo um processo muito mais honesto. Enfim, tem vários casos equivalentes a isso, em que as instituições completam umas às outras. Então, fazendo aqui uma citação do texto de Paul Pierson. As instituições, peraí, só ver o tempo, como é que tá, e o som, tá ok? As instituições induzem processos de autorreforço, essa palavra é importante, que fazem com que reversões de curso sejam cada vez menos atraentes ao longo do tempo. Em contextos de complexa interdependência social, novas instituições e políticas têm alto custo para serem criadas. O que é isso? Alto custo de instalação, um dos fatores que leva a retornos crescentes. E muitas vezes incorrem em efeitos de aprendizagem, lembra lá dos learning effects, dos learning by doing? Também ocorre nas instituições. Efeitos de coordenação é o quê? Os efeitos de rede, as externalidades positivas. E expectativas adaptativas, que é aquela ideia de promessa autorrealizável. É engraçado a gente pensar isso, mas sim, quando a gente entende, fica meio óbvio. Mas só depois que a gente entende. Antes de pensarmos a respeito, realmente parece ser surpreendente. As instituições, você tem efeitos de aprendizagem. Da mesma forma que o funcionário público, que foi criado na cultura do papel, do processo físico, do carimbo, do xerox, né? Ele teve que aprender a utilizar aquelas ferramentas e tem muita resistência, por exemplo, a aprender habilidades novas relacionadas à informática.
O político é a mesma coisa. Vamos supor, o político, a vida inteira, ele foi treinado a o voto pessoal. E o deputado, ele se especializou, quando vai participar de uma eleição, em chamar voto para ele, para a figura dele, o que a gente chama de voto pessoal. Se a gente mudar o sistema em que o eleitor não vota mais no candidato, mas vota no partido, e o parlamentar agora, ao invés de ter que pedir voto para ele pessoalmente, ele tem que pedir voto para o seu partido, ele não sabe fazer isso, ele não foi ele não foi socializado, ele não tem habilidades para isso, entendeu? Ele tem habilidades e know-how para chamar voto para a figura dele. Muitas vezes ele nem menciona o partido dele quando ele vai disputar as eleições. Se a gente muda a regra para um sistema de lista fechada, então o parlamentar não sabe se ele vai ser eleito, né? Ele não tem a menor ideia de que vai acontecer no futuro dele, nesse novo mercado, com regras totalmente diferentes. Aliás, gente, podemos até pensar, né, um tópico lá que sempre se discute no Brasil, sobre a questão da corrupção. O parlamentar, ele é acostumado com corrupção, né? Então, ele tem várias negociatas, vários esquemas que ele se especializou, ele tem know-how, expertise para conseguir o seu financiamento com um certo tipo de prática. Se a gente pensar num sistema que não é corrupto, que não há possibilidade de utilizar N boquinhas aí que existe para você financiar sua campanha, o parlamentar não tem expertise, ele não tem know-how, por exemplo, que nem em outros países acontece, dele montar uma rede de financiadores voluntários sem ser baseado em nenhuma negociata. Ele não sabe como fazer isso, ele não tem a menor ideia de como fazer isso. Isso são habilidades que se demoram anos ou até décadas para o sistema aprender a se financiar com essas novas bases. Então, para o parlamentar é muito complicado ele mudar as regras do sistema, porque ele simplesmente não sabe se ele vai ser eleito na nova regra. Porque as habilidades dele, as habilidades, né, que ele construiu, não estão adaptadas para essa nova regra. Resultado, o que ele faz? Defende o status quo. Tá? Bom, expectativas adaptativas, ninguém quer apostar no cavalo errado, né? Então, e assim vai. Tá? A analogia aqui é muito boa, né? A analogia entre os mercados, né, e as instituições, ela é muito adequada, muito interessante. Não é à toa que o artigo do Pearson foi o mais citado na década. Continuando aqui a analogia. Instituições e políticas podem incentivar as pessoas e organizações a investirem em habilidades especializadas, a aprofundar as relações com outros indivíduos e organizações e desenvolver determinadas identidades políticas e sociais. Aqui a identidade e a habilidade especializada estão muito parecidas, estão muito próximas. Você investe numa identidade. Quando, por exemplo, um partido entra, ou melhor, quando um político entra no partido, ele tem que aprender a defender ou até se parecer com a cara daquele partido. Se ele entra no partido de direita, ele tem que vestir a roupa da direita e assumir aquela identidade. É muito parecido com a ideia de desenvolver uma habilidade muito específica, a habilidade de ser daquele grupo, de você conhecer aquelas pessoas, de você transitar bem nesses meios, ter um discurso adequado. A identidade e a habilidade, nesse caso, estão muito, muito relacionadas. E isso tudo demora tempo para se construir. Também você tem lá o alto custo de instalação, né? Criar essas habilidades demora tempo, demora esforço. Os indivíduos têm que se adaptar a essa situação social. E uma vez adaptados a elas, ninguém quer, né, ter o custo irrecuperável lá que eu falei, né, o sunk cost, né, de mudar a regra do jogo ou ter que assumir uma nova identidade, né? Eu até tem um professor que ele estava falando sobre a trajetória acadêmica dele, né? De novo, essa aqui é uma área em que a gente consegue estabelecer boas analogias entre a nossa trajetória individual e a trajetória coletiva.
E ele estava falando, esse professor, um professor estrangeiro, ele é especialista em Venezuela. Mas por que, que ele é especialista em Venezuela? Porque o orientador dele, que é um especialista em América Latina, dividiu entre os orientandos, cada um ia estudar um país, e ele ficou lá na graduação, muitos anos atrás, responsável pela Venezuela. Então ele acabou entrando numa trajetória em que ele se especializou cada vez mais, olha o retorno crescente, sobre a Venezuela, e hoje ele entende mais a Venezuela do que qualquer outro país. Só que pelo que ele falou, ele nunca quis muito estudar a Venezuela. E hoje em dia a Venezuela é um país muito fechado, que é muito difícil de você até viajar para lá e pesquisar em loco, né? E aí, como resultado, né, ele tem lá uma série de custos afundados, né, em conhecimentos da história e sistema político venezuelano, sendo que ele, na verdade, nunca quis muito isso, sabe? Enfim, tá aí uma situação de dependência trajetória. Bom, um outro fator que explica por que a dependência trajetória é mais comum na política do que na economia é a ideia da assimetria de poder. Certos atores estão em posição de impor regras aos outros, o uso de poder. Então, se um ator, né, tem uma disparidade de poder relativamente pequena no primeiro momento, e ele está em disputa com grupos antagônicos, ele pode utilizar essa pequena vantagem que ele tem sobre os demais para impor novas perdas cada vez maiores a seus adversários em um processo de auto-reforço. E aí, ou seja, uma pequena diferença de poder no começo do processo pode ir cada vez se aumentando conforme essa diferença de poder se transforma em diferenças maiores, né, no período seguinte, resultando em um feedback positivo. De novo aqui, gente, esse positivo aqui não é um positivo no sentido normativo. Não é que esse feedback positivo vai gerar um resultado socialmente melhor. Ele vai gerar, na verdade, um retorno crescente. Por exemplo, se um grupo ele tem uma diferença no primeiro momento um pouco maior de poder, um pouco maior que um grupo adversário, ele vai ganhar e usar essa diferença para fazer com que essa diferença se torne maior ainda no período seguinte. Isso que é o feedback positivo. Ou seja, um positivo no sentido de retorno crescente. Mas pode ser que esse grupo que se torne dominante seja um grupo horrível do ponto de vista social, ético, no sentido normativo mais amplo. Mas aqui a gente está tentando, né, descrever a trajetória dos países da política. Então, assimetrias de poder tendem a se ampliar e aí gerar situações de dependência da trajetória. De novo, gente, isso aqui também é uma coisa que é muito importante em ciências sociais e sempre vale para tudo. Não estamos falando de questões determinísticas. Pode ter fatores exógenos aqui que podem mudar as correlações de força nos caminhos mais imprevisíveis possível. Aqui a gente está simplesmente construindo um modelo teórico que permite explicar uma série de fenômenos sociais. Se esse modelo se encaixa ou não em cada caso específico, ou em que maneira se encaixa, é uma coisa que só a análise pode mostrar. Um ponto importante que o Paul Pearson coloca é o horizonte temporal da política. O horizonte temporal na política tende a ser mais curto do que na economia, o que impede, por exemplo, os retornos, o capital paciente, os retornos de longo prazo. Uma forma de você poder evitar o problema dos custos afundados, o capital, é a ideia de ter retornos de longo prazo. O chamado capital paciente, aquele que só espera ter o retorno depois de muito tempo, ele corrige trajetórias ineficientes. Mas, na política, muitas vezes, os horizontes temporais são muito curtos. No caso das regras eleitorais que impõem horizontes temporais curtos, né, o político tem que fazer uma política em que vai ter retorno até a época da eleição. Então, por exemplo, no Brasil, o ciclo eleitoral é a cada 4 anos. Então, tudo que o político faz, ele tem que saber que ele vai ter que ter o retorno até a data da eleição. E 4 anos, muitas vezes, é um período muito curto para reverter alguns tipos de trajetória que requerem muito tempo de reinvestimento. Então,
às vezes, né, por causa do horizonte curto dos políticos, com o horizonte temporal, não se pode reverter alguns tipos de trajetória e o resultado é, adivinhem, dependência da trajetória. Outro ponto muito importante que Pearson ressalta é que muitas instituições foram feitas justamente para não serem mudadas. Por exemplo, na Constituição brasileira, nós temos as chamadas cláusulas pétreas, ou seja, os constituintes decidiram em 88 que alguns pontos da Constituição simplesmente não podem ser alterados. Ou seja, os arquitetos institucionais amarram as mãos das futuras gerações. Ou seja, uma certa dependência da trajetória ela foi feita intencionalmente para impedir que as futuras gerações mudem algumas trajetórias estabelecidas, né? Alguns gostam de falar que essa é a ideia da ditadura dos mortos sobre os vivos. Enfim, tem até alguns textos clássicos de ciência política que mostram, né, argumentam por que alguns políticos racionais podem escolher amarrar as próprias mãos para evitar cair em alguns tipos de tentação. Né? Realmente os políticos sabem que existem algumas tentações, né, que os políticos podem cair, e então muitas vezes amarrar as próprias mãos, tal como Ulisses fez na Odisseia, quando estava lá atravessando a região das sereias. Né? Vocês lembram lá da história da Odisseia? Que o Ulisses sabia que se quem escutasse o canto das sereias pulava na água atrás das sereias e morria afogado. Então ele pediu para seus soldados amarrar ele ao mastro do navio para ele poder atravessar aquela região ouvindo o canto das sereias, mas sem morrer. E os seus, né, olha que como ele era um chefe muito egoísta, então ele mandou que os marinheiros tapassem os ouvidos com cera, mas ele próprio queria escutar o canto, mas sem morrer. Então ele simplesmente amarrou as próprias mãos. Existem alguns casos, né, como por exemplo a criação de bancos centrais independentes, na qual os políticos abrem mão do próprio poder para saber, né, para evitar tomar alguns tipos de decisões, justamente para melhorar o resultado social. Isso aqui é uma forma de criar uma espécie de engenharia institucional. Mas, enfim, o ponto aqui na política, muitas vezes, impedir a mudança de trajetória é justamente o que as pessoas querem ao construir instituições. Quais são as consequências dos retornos crescentes na política? Primeiro ponto, múltiplos equilíbrios. Como os fatores, e o segundo, algo que é decorrência justamente desse segundo ponto, que é a contingência. Como os fatores relativamente pequenos, que ocorrem no momento certo, em geral no começo das trajetórias, são muito impactantes para o que vem depois, é muito comum a contingência de que pequenas mudanças de decisões em algum momento específico da trajetória têm uma consequência muito grande no futuro. Então você não tem um equilíbrio único que você consegue prever. Né? Quando você tem independência da trajetória, a trajetória das organizações, dos países, é muito imprevisível. Porque basta uma pequena alteração numa condição inicial para um grande efeito lá no futuro. Aliás, uma característica típica de sistemas complexos. Né? Então, quem entende aí de sistemas complexos sabe que isso acontece em todo sistema complexo. Inclusive, há não só nas ciências sociais, mas na natureza, vários sistemas complexos que têm a mesma característica. Outro ponto importante é o papel crítico do sincronismo, ou seja, o timing e o sequenciamento. Ou seja, não interessa só o que acontece, mas também na ordem que acontece. Então, é um estudo muito clássico de política que fala como que é totalmente diferente um país em que primeiro você cria o Estado, imagina um país europeu, que você primeiro criou um Estado numa estrutura monárquica, e aí depois surge a democracia. Isso é totalmente diferente de você, por exemplo, criar o Estado ao mesmo tempo junto da democracia. Ao mesmo tempo que você desenvolve a democracia, você cria o Estado, que é mais ou menos o que aconteceu nos Estados Unidos. As consequências são muito grandes. Né?
Por exemplo, na Europa, como primeiro surgiu um Estado dentro da monarquia e depois a democracia, você criou uma instituição, uma regra que foi muito mais fraca nos Estados Unidos, que é a ideia da burocracia independente. Um corpo de funcionários independentes do sistema político. E isso nos Estados Unidos é uma coisa que realmente demorou muito, mas muito tempo para surgir, justamente porque a democracia e Estado surgiram ao mesmo tempo. Então, nesse caso, a sequência dos inventos importa muito, porque ambos vão levar a trajetórias distintas. E, por fim, a inércia. A ideia de que um processo, uma vez estabelecido, tende a continuar na mesma trajetória e resiste à mudança. Tem mudança? Tem, mas ela é muito difícil, né? Ela acontece, em geral, em momentos raros na história. Aliás, vamos então justamente falar desse ponto, que na minha opinião é um dos pontos mais interessantes do texto. Tem muitas coisas interessantes nesse texto, mas esse aqui é um insight muito bom, que é a ideia das conjunturas críticas. O que são as conjunturas críticas? Olha, existe alguns momentos raros na história de mudança institucional rápida. Por exemplo, guerras. Quando há guerra, você destrói basicamente as instituições anteriores, e aí o custo da mudança, por um momento específico, se torna muito baixo. E aí você abre uma margem para uma mudança rápida. Revoluções, basicamente o mesmo processo, golpes civis ou militares, redemocratização, colonização, descolonização. Todos esses eventos são eventos raros na história, mas que ocorrem e que geram mudanças rápidas, mudanças institucionais profundas num período muito curto de tempo. Frequentemente, esses eventos são antecedidos por crises profundas que minam as bases de sustentação das antigas instituições. Nesses momentos, eventos conjunturais, eventos assim de momento, idiosincráticos e relativamente aleatórios, podem ter grandes consequências no futuro. Ou seja, às vezes uma decisão que foi tomada tarde da noite, quando todo mundo estava cansado, depois de horas de reunião, e finalmente se chegou a um consenso super difícil de um ponto muito específico da Constituição, e aquilo entra na Constituição e o país fica por gerações vivendo com aquela regra que foi decidido por acaso, tarde da noite, numa reunião lá da Constituinte. Enfim, é isso, a situação da história é sujeita a eventos aleatórios. E muitas vezes pequenos eventos aleatórios que, numa espécie de efeito dominó, ele se propaga e se amplia no tempo. Olha, um exemplo que eu gosto de dar para ilustrar isso daí. A Constituição de 88 é uma Constituição intervencionista e social-democrata. Ela basicamente queria preservar o modelo desenvolvimentista que o Brasil tinha adotado a partir dos anos 40, 50, porém com uma face social. Os constituintes eles pensavam o seguinte: olha, o modelo econômico brasileiro é bom, gostamos dele, só que ele tem um defeito, porque ele não olhou para o social. E chegou o momento então da gente olhar para o social, olhar para as pessoas pobres, dar educação para todo mundo, saúde para todo mundo, aumentar, criar mais direitos sociais, previdência. Então nós vamos tentar fazer aquilo que já era feito antes pelos militares, pelo Juscelino Kubitschek, por todo esse pessoal, só que agora para mais gente, com um olhar muito mais social. Era uma Constituição social-democrata. Isso porque ela foi feita em 88. Se ela tivesse sido feita em 93, ela seria completamente diferente. Né? Por quê? O que tinha em 93, 5 anos depois, que não tinha muito em 88? A chegada do neoliberalismo. Né? O simples fato da Constituição brasileira ter sido um pouquinho, mas bem pouco antes da chamada onda neoliberal, fez com que a Constituição fosse totalmente diferente. Se fosse em 93, seguramente teria tido muito mais parlamentares liberais na Constituinte e teria feito uma Constituição muito mais próxima do neoliberalismo.
E aí, como isso não foi feito, o resultado é que nós temos uma carta que é um pouco estranha, eu diria, né? Não no sentido de errado, muito pelo contrário, mas é uma carta em que, por exemplo, os liberais têm que conviver e muitas vezes estão desde então, né, desde o começo dos anos 90, tentando desconstruir o que a carta fez. Né? Ou seja, se fosse feito 1 ou 2 anos depois, 3 anos depois, 5 anos depois, a carta, em vez de 88, 90 e poucos, com certeza ela teria sido totalmente diferente. Ou seja, pequenos eventos, pequenas mudanças podem ter grandes consequências. E eu tenho certeza que o Brasil seria bem diferente se fosse uma carta de 93 e não 88. Por exemplo, nos Estados Unidos também, muitos autores falam que se a Convenção de Filadélfia tivesse sido 20 anos depois, certamente os Estados Unidos seriam parlamentaristas, porque o modelo inglês era a principal inspiração dos americanos quando redigiram sua Constituição, só que o parlamentarismo ainda não estava muito bem estabelecido na Inglaterra, quando os americanos escreveram a Constituição dele. Se tivesse sido 20 anos depois a Convenção de Filadélfia, certamente os Estados Unidos seriam parlamentaristas hoje. E seriam totalmente diferentes. Não sei se para pior ou para melhor, não faço a mínima ideia, mas com certeza estariam diferentes. Bom, caminhando aqui para o final. É comum na ciência política explicações que desconsideram a história. Por exemplo, a lei de Diverger. O número de partidos depende das regras eleitorais. Não tem história aqui. Se você tem uma regra eleitoral, você tem um número de partidos. Variável independente e variável dependente. Ponto. Né? Mas, na prática, né, o fato é que a história é importante, obviamente importante. Então, quando nós incorporamos a noção de dependência da trajetória, nós temos que admitir que eventos conjunturais do passado moldaram as instituições atuais. Né? Você não precisa de grandes causas para ter grandes efeitos. Você pode ter pequenas causas com grandes efeitos. Olha que daí interessante. Bom, essa última parte aqui é mais uma leitura minha, né? Fui eu que coloco isso daqui. Não está tão claro assim no texto do Pearson. Olha, as instituições elas são muito boas para explicar um certo equilíbrio social, mas elas não são muito boas para chegar a explicar por que esse equilíbrio ocorreu. Tá? Isso aqui é muito interessante quando a gente contrasta, por exemplo, o institucionalismo de escolha racional e o neoinstitucionalismo histórico, tá? Que é uma boa diferença entre essas duas linhas. O neoinstitucionalismo de escolha racional ele é muito bom para explicar o equilíbrio social. Ele explica por que as instituições permanecem do jeito que estão. Mas ele não é muito bom para explicar como que as instituições chegaram neste equilíbrio. Isso só pode ser explicado quando a gente estuda a história. Porque a história, esse complexo, né, mistura de fatores econômicos, sociais, culturais e tudo, que a gente chama de história, é que explica as instituições. As instituições não podem ser explicadas endogenamente. Sempre tem que ter alguma explicação história, e a história é muito mais ampla do que as instituições. A história envolve cultura, envolve economia, envolve geopolítica, envolve muita coisa. E aí, isso tudo da história, esse grande caldeirão, geram as instituições. E as instituições, como os neoinstitucionalistas não cansam de falar, ajudam a explicar o resultado da política social e econômica e várias outras coisas. Tá? Porém, é importante considerar que nem todos os aspectos da vida política estão sujeitos a retornos crescentes. Eles só vão estar sujeitos se eles tiverem esses 4 fatores aqui, olha. Volta, 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 volta. Aqui, ó. Eles vão ter retorno crescente se eles tiverem esses 4 pontos. Um desses 4 pontos, pelo menos. Altos custos de instalação, efeitos de aprendizagem, externalidades positivas ou expectativas adaptativas. Então, se algum fator na história tem um desses 4, ou mais de um, eles são fatores com potencial de se tornarem
de criar independência da trajetória. Tá? Se não tiver nada disso, né, tipo, por exemplo, um fator que não tem alto custo de instalação, não tem externalidade positiva, não tem efeito de aprendizagem, nem gera expectativa adaptativa, então isso é uma questão conjuntural que vem e que vai passar. A moda, por exemplo, a moda, com exceção do efeito de aprendizagem, eu acho que não tem muito dos outros, né? E mesmo os efeitos de aprendizagem não são tão grandes assim. Então, a moda ela pode mudar bastante com certa frequência e nem sempre a gente tem que, né? A moda atual tem uma referência na moda do passado. Às vezes tem, às vezes não tem. Entendeu? Então, e vários outros fatores. A dependência da trajetória, ela pode ser usada, né? A teoria do Pearson e do Brian Arthur, do Douglas North, do Paul Krugman, de todo esse pessoal, pode ser usada para tentar prever aqueles fenômenos que terão ou não terão dependência da trajetória. E a trajetória, e essa teoria, ela é muito mais do que dizer que a história importa. É preciso saber o que importa e por que importa. E o texto aqui do Pearson ele dá boas dicas. Eu acho que também não explica tudo, né? Eu acho que ainda tem alguns. Até no próximo vídeo eu vou falar de alguns fenômenos que eu acho que não entram exatamente na ideia dos retornos crescentes, né? Que é a ideia básica que, segundo o Pearson, gera dependência da trajetória. Eu acho que dependência da trajetória e retornos crescentes não estão sempre ligados, embora frequentemente estejam, mas não sempre. Mas já é um começo muito promissor para tentar explicar uma série de fenômenos. Bom, por enquanto é isso. Eu vou fazer mais um vídeo que ele vai ser uma leitura um pouco crítica, né? Eu adoro esse texto, mas eu acho que eu vou ousar fazer uma certa leitura crítica de alguns pontos onde o texto pode ser não refutado, mas aprimorado, sabe? Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado e leiam e releiam esse texto que sempre compensa. Texto muito, muito rico para entender não só a política, mas as organizações sociais como um todo. Como um todo. A sociedade como um todo. Um abraço e até mais.